Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Em Êxodos 31, versículo 13, estamos a ler acerca que o dia do sábado é um sinal para aqueles que obedecem a Deus. Vejamos Êxodo 31, versículo 13. Diz assim, no meio do versículo 13, diz assim: certamente guardarás meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Sabemos que o sábado é um dia para nós. Por exemplo, se lermos em Hebreus capítulo 4, começando no versículo 1, aí está a falar acerca do significado deste repouso, que os israelitas que saíram do Egito não obtiveram esse repouso. Diz assim: temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque eles ficaram para trás. Porquê? Porque não obedeceram a esse dia de repouso. Não obedeceram a Deus. E por isso desobedeceram a Deus, incluindo desobedecendo ao sábado. E depois lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 7, que o próprio Davi diz, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais os vossos corações. E o mesmo acontece hoje em dia, irmãos. Muitas pessoas estão a endurecer os seus corações, a dizer: olha, não preciso de guardar o sábado. Mas leiam no versículo 9, onde diz: portanto, resta ainda um repouso. A palavra grega aqui é sabatismos, que é um repouso sabático, que é o descanso de sábado para o povo de Deus. Jesus Cristo nunca mudou o sábado para domingo. Jesus Cristo guardou o sábado. Jesus Cristo observou o sábado. E um dos avisos que temos e que nos é encorajado, lê-se aqui, por exemplo, em Isaías 58, versículo 13 e 14, Isaías 58, versículo 13 e 14, e diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, por isso, mas em vez de fazer isso, chamares ao sábado um dia deleitoso, um dia de alegria, o dia santo do Senhor, digno de honra, e honrares não só seguindo os teus caminhos, mas, quer dizer, mudando os teus caminhos para honrares a Deus, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. E por isso, então, te deleitarás no Senhor. E então diz que vais ter várias bênçãos. Queridos irmãos, o dia de sábado é um dia que devemos guardar e observar. Mas vejamos em Levítico 23. Em Levítico 23. Levítico 23. Vamos começar a ler ao início, Levítico 23. Em Levítico 23, diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades do Senhor. Estou a ler no versículo 2. Que convocareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Aqui está a falar de santas convocações de Deus. E depois está a dizer quando é que devemos ter essas santas convocações. Sim, no versículo 3 diz: no sábado, 6 dias trabalharás, isto é, fazes o teu trabalho de dia a dia, mas no sábado descansas do teu trabalho de dia a dia. O 7º dia será sábado de descanso, mas também será santa
convocação. Nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. E depois falando acerca das solenidades no seu tempo determinado, isto é, as solenidades, os sábados anuais e as santas convocações nesses sábados anuais. Por isso diz, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. E depois diz, ao 7º dia haverá santa convocação. Queridos irmãos, o que é uma santa convocação? Porque além de guardarmos o sábado, que é um período de 24 horas de pôr do sol ao pôr do sol, a Bíblia também diz que devemos ter uma santa convocação. Está claro, nós entendemos que nem todos os membros da Igreja se podem convocar ou ter uma assembleia física por várias situações. Pode ser por doença, pode ser por distância, estão muito longe de outros irmãos. Mas estas assembleias, estas santas convocações, nós chamamos o culto. E por isso nós providenciamos um culto ao vivo para aqueles que podem e querem e desejam obedecer a este comando, esta instrução de observarem ou manterem ou obedecerem a ter esta santa convocação. O que nós chamamos o culto hoje em dia é, de acordo com o formato que nós temos, é do hino inicial até à oração final. É um período de mais ou menos 1h30, 2 horas, depende. E esse é o que nós chamamos o culto. É o que nós entendemos por esta santa convocação. Então, o que Deus espera de nós durante as suas santas convocações. Isto é o que eu quero abordar hoje, irmãos. Sim, não estou a falar do período de 24 horas de pôr do sol a pôr do sol do sábado. Estou a falar daquele período mais pequeno em que temos uma santa convocação durante o sábado. Ora, a primeira vez que esta santa convocação foi mencionada é em Êxodos capítulo 12, versículo 16, quando estava a falar do período do primeiro dia dos pães asmos e do último dia dos pães asmos. Em Êxodo capítulo 12, versículo 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Quer dizer, é um período durante esse dia em que vai haver uma santa convocação. Ora, a palavra hebraica aqui é Mikra Kodesh. Que esta palavra, além de aparecer aqui em Êxodos, vimos esta palavra em Levíticos 23, aparece 11 vezes em Levítico 23, ou digamos, estas duas palavras, Mikra Kodesh, e outras 6 vezes em Números 28 e 29. Então, o que é que quer dizer Mikra Kodesh? Mikra é convocação, Kodesh é santa, ou santa convocação, como se diz em português. Isto é uma convocação, digamos assim, é uma chamada a uma reunião, a uma convocação. São convocados a se reunirem. É uma reunião especial. A palavra convocação, neste
sentido hebraico de mikra, também significa uma ordem, uma instrução. E a palavra Kodesh, que significa santa, ou separada, ou numa condição santificada. E lembrem-se que só Deus é que pode santificar qualquer coisa. Só Deus é que pode santificar qualquer coisa. E por isso estamos a falar aqui de uma reunião ou de uma assembleia chamada ou convocada por Deus, a qual Ele, Deus, santificou esta convocação. E por isso vejamos aqui 4 pontos que eu quero sublinhar. Primeiro, estamos a falar aqui desta santa convocação, deste período. Não estou a falar do período total de pôr sol a pôr sol de 24 horas, porque diz, neste dia haverá uma santa convocação, que é este período de, digamos assim, desta reunião, desta assembleia. E esta santa convocação é o que nós hoje em dia chamamos, por exemplo, o culto, e que representa aquele período do hino inicial até a oração final. Por isso, esta santa convocação, como eu disse em primeiro lugar, não é 24 horas, é o período desta reunião. Segundo, lembrem-se que não é o nosso encontro que nós chamamos. Não fomos nós que dissemos, olha, vamos nos reunir. Mas foi Deus que nos instruiu para nos reunirmos. É uma reunião santa dele. É Ele que nos chamou a esta reunião. Ele é que nos está a convidar para estar presentes nesta assembleia, nesta reunião, nesta convocação. E por isso, às vezes, algumas pessoas dizem na oração, dizem, Pai, estamos a convidar-te a ti para estar neste culto. Não, irmãos, não estamos a convidar a Deus para estar no culto. Deus é que nos convidou, ou aliás, instruiu para estarmos no culto. Ele é que nos convocou. Em terceiro lugar, lembrem-se que é um período que Deus santificou. Santa convocação. E o que Deus santificou, nenhum homem pode fazer isso de uma maneira que não seja santa. Veja em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, falando acerca de outro assunto, mas o princípio é aplicável aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Por isso não podemos destruir ou fazer uma coisa que é santa por Deus, fazer isso imundo, porque então Deus nos destruirá. Por isso é que precisamos ter cuidado. Deus nos chamou para esta reunião que é santa. E também lemos há pouco em Isaías 58, versículo 13, que não devemos, vejamos, voltamos aí para sublinhar o ponto. Está falando ao sábado, que é dia santo, mas o princípio de ser santo é aplicável também a este período, a este culto, a esta convocação. E vejam aqui em Isaías, capítulo 58, versículo 13. Isaías 58, versículo 13. Particularmente esta parte final. E chamares ao sábado leitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra.
Ora, não só o sábado é digno de honra, mas a santa convocação de Deus é digna de honra. E o honrares não segundo os teus caminhos. Então devemos de honrar Deus durante a sua santa convocação de acordo com os seus caminhos. Nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Porque é a reunião de Deus. Para Ele dizer as palavras dele. Para Ele dizer as palavras dele. E por isso, quando vamos para a santa convocação, que é santificada por Deus, devemos estar nessa convocação, nessa reunião, demonstrando respeito a Deus. Uma maneira de demonstrar respeito é tomar atenção, estar atento. Estar atento. Também lemos aqui, não falares as tuas próprias palavras. Enquanto os servos de Deus, por exemplo, estão a pregar, não devemos estar a conversar um com outra pessoa. Isso é falta de respeito. Porque os servos de Deus estão a dar a palavra de Deus a nós, numa santa convocação. Então estamos assim a falar uns com os outros, demonstrar. Isso é uma demonstração de falta de respeito. Por isso é que noutro local diz, onde certas senhoras numa congregação estavam a falar, disse assim, na igreja estejam caladas, não estejam a conversar e a falar. E também diz, não fazer ou seguir os teus próprios caminhos, fazer as tuas próprias coisas durante o culto. Vou dar um exemplo, talvez extremo, pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Mas imagine que durante o culto ao vivo, por exemplo, no Zoom, que durante o culto ao vivo uma pessoa está a vestir-se, a despir-se, a andar de um lado para o outro continuamente e coisas assim, está durante esse culto a demonstrar respeito a Deus. A pergunta é, estamos a honrar a Deus? Estamos a guardar uma santa convocação da maneira que Deus quer? Sim, porque a pergunta é, o que é que Deus espera de nós durante as suas santas convocações? Certamente, sim, há ocasiões em que temos que andar, por exemplo, uma pessoa tem uma necessidade urgente de ir ao banheiro, mas devíamos tentar fazer isso antes do culto, porque sabemos quando é, mas pode ser que haja uma criança que esteja a ter uns certos problemas e que precisamos de cuidar dela, ou que tem certas dificuldades físicas. Às vezes pode ser que você está sentado e as suas costas estão a matar você com dores de costas. E vocês então têm que se levantar e assim endireitar as costas por causa das dores de costas que têm. Está claro, cada pessoa tem a sua própria situação e o ponto que eu estou a referir é que não estou a dizer aqui que não estou a dizer para estarmos a avaliar a outra pessoa, mas estamos aqui para examinar os nossos próprios corações, estarmos conscientes e perguntar a mim mesmo ou você mesmo, estou a honrar a Deus durante esta santa convocação? Ao fim de contas, Deus sabe o coração e a sua situação. E por isso, considere-se a você próprio. Não esteja a considerar o outro. Examine-se a si próprio. Não esteja a examinar o outro. Não esteja a criticar o outro. E por isso eu disse que eu queria sublinhar 4 pontos. Eu disse que o primeiro é que estou a falar de uma santa convocação, que não é um período de pôr do sol ao pôr do sol 24 horas, estou a falar deste período durante a santa convocação.
Segundo, disse que não é a nossa reunião, mas é uma convocação que Deus chamou e que é, terceiro, que é santa. E por isso temos que tratar de uma maneira honrosa, porque é uma santa convocação, uma santa instrução chamada de Deus. E em quarto lugar, não é uma reunião em que temos a nossa própria, digamos assim, agenda do que nós queremos abordar. É a agenda de Deus. É a palavra de Deus. Nós vimos para o culto, que é a convocação que Deus chamou, para ouvirmos a mensagem de Deus e para adorarmos a Deus. Então, como é que o adoramos? Além de demonstrar respeito a Ele, como eu já mencionei, por exemplo, não estar a andar de um lado para o outro e coisas assim. Outra maneira de demonstrarmos respeito a Deus é que não estamos a focar em nós próprios, mas estamos a pôr o foco no que Deus diz. Vejamos em João capítulo 8, versículo 48. João 8, versículo 48. Diz assim: Responderam, pois, os judeus e disseram: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demónio? E depois, não tenho demónio, mas antes honro o meu Pai. Eu não busco a minha glória, mas não é em verdade, digo, que não é a minha glória, é a palavra de Deus. Por isso ele está a dizer, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Nós vimos para ouvir a palavra de Deus. Vejam também no versículo 47, diz assim: Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, mas vós não as escuteis, porque não sois de Deus. Queridos irmãos, vimos para o culto para tomar atenção às palavras de Deus. E o próprio Jesus Cristo disse: Eu estou a dar as palavras de Deus. Os ministros de Jesus Cristo, quando estão a pregar no culto, não estão a dizer as palavras deles. Estão a dizer as palavras de Deus que vêm da Bíblia. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vou começar a ler do versículo 14. Romanos 10, versículo 14. E como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos irmãos, estamos aqui para honrar a Deus, para invocar a Ele. E por isso temos que crer. E para crer precisamos de ouvir. Precisamos estar atentos. E tem que haver uma pessoa que esteja a pregar. O ministro Jesus Cristo. E como pregarão se não forem enviados? Tem que ser um ministro de Jesus Cristo enviado por Jesus Cristo. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Queridos irmãos, os ministros de Jesus Cristo estão a pregar a boa nova do reino de Deus que vai trazer paz a este mundo. Se você olha para o que está a acontecer à sua volta, no seu país e nos outros países todos, não estamos no caminho da paz, irmãos. Como eu já disse muitas vezes, isto vai arrebentar, vai explodir repentinamente, subitamente. Vai ser muito terrível, irmãos. Muito
terrível. Mas, queridos irmãos, nós temos a boa nova da paz. Temos a boa nova da paz. Para além do dia de hoje. É a boa nova da paz. E depois diz assim, mas nem todos, versículo 16, têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Queridos irmãos, o culto, a santa convocação de Deus, é um período para ouvirmos a palavra de Deus. E temos que estar atentos para crescermos na fé nestes dias difíceis. Por isso, irmãos, Deus instituiu esta santa convocação sabatina, semanal e nos sábados anuais para o seu propósito, para a sua meta, para o seu golo, para pregar a boa nova do reino de Deus. E ele então decidiu estas santas convocações no tempo santo, que é nos sábados, e nos locais que ele escolheu e decide para onde termos estas santas convocações. Vejam em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Quando diz assim, capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que nos estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras? Quando temos convivência uns com os outros. Versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Por isso temos que nos congregar, irmãos. Para quê? Para considerarmos e estimularmos o amor e as boas obras. E se alguns irmãos estão longe, eu recomendo que estejam a ouvir os cultos ao vivo, regularmente, aos sábados, e que depois também tenham convivências uns com os outros, mesmo que sejam virtuais. Mas precisamos de ter esta convivência, encorajamento sabatino uns com os outros. Isto é importante, particularmente conforme o dia, como diz aqui, se vai aproximando. É esse modo que vamos estimular-nos ao amor e às boas obras. Vejam, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12. Versículo 4. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus, como eles faziam aos deuses pagãos, mas o lugar que o vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Hoje em dia, o ponto é onde Deus escolhe para ter um culto sabatino. Se temos possibilidade de ir lá, vamos. Se não tivermos possibilidade de ir lá, vamos pelo menos virtualmente. Mas vamos esforçar-nos para ter essa convivência. Continuando então a ler em Deuteronômio, versículo 7. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que puseres a vossa mão, vós, as vossas casas, no que abençoar o Senhor nosso Deus. Então, quando as pessoas se reúnem e convivem, tragam qualquer coisa, umas coisinhas para comer e tal, e assim vão convivendo e comendo em convivência, porque através de comermos uma refeição, de comer uns com os outros, vamos desenvolvendo este amor. Porque a comida ajuda
nós a conversarmos e a ter esta convivência. E depois diz no versículo 8, não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Não devemos estar a fazer o que quer que me apetece, não, temos que fazer de acordo com a maneira correta que Deus quer que façamos. De maneira que é certo, que é correto, que é respeitoso. E por isso temos uma hora de convivência, um período de convivência, e também, e por isso é parte da adoração a Deus. Ora, esta convivência que é ambas formal e informal. Convivência com Deus e convivência com os irmãos. Vamos mencionar um pouco mais acerca disso daqui a um pouco. Mas, entretanto, quero pôr entre parênteses outras maneiras adicionais que podemos adorar a Deus. Por exemplo, cantamos com entusiasmo. Isso é adorar a Deus. Quando os hinos no culto estão a tocar, estamos a cantar com entusiasmo. A nossa música durante o culto, ou a música especial, é para honrar a Deus ou não? Porque não é para honrar a mim, mas é para honrar a Deus. Por exemplo, a nossa maneira de vestir é uma maneira respeitável à frente do Rei do mundo, que é Deus. Está claro que há diferenças de cultura a cultura, e por isso não estou a dizer que tenho que vestir deste modo ou daquele modo, porque isso varia de cultura para cultura, de país para país, mas estamos a honrar a Deus de uma maneira de vestir que é respeitosa a Deus, de acordo com a cultura desse país, ou dessa nação, ou dessa região. Mas voltando então à convivência, como eu estava a falar, esta convivência, como estava a dizer, pode ser formal ou informal. Por exemplo, antes do culto e depois do culto, é menos formal, digamos assim, mais informal. Mas durante o culto é mais formal. Durante o culto é uma convivência com Deus. É a sua santa convocação. Antes do culto e depois do culto é convivência com os irmãos, um com o outro. E através da convivência formal com Deus, aí estamos a tomar atenção, estamos a aprender e estamos a orar e cantar hinos. Porquê? Para aprendermos a ter temor do Senhor. Vejamos em Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32, versículo 39. Jeremias 32, versículo 39. Versículo 39. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. E por isso, quando estamos unidos num culto, num coração, de uma maneira respeitosa, honrando a Deus, em um só caminho, em paz, estamos a temer a Deus todos os dias. Para quê? Para o nosso bem. Para o nosso bem. E para o bem dos nossos filhos. Vejamos também em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Isto é no dia de Pentecostes, onde estavam reunidos, no ano de 31 da era corrente, e aqui lemos o versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vê-se aqui duas coisas: a doutrina dos apóstolos e a comunhão.
a doutrina dos apóstolos, digamos assim, é como se fosse, estando a falar, do culto. É o culto, onde há a pregação. E a comunhão, que é a convivência informal. Por isso o culto é a convivência formal e a comunhão, como diz aqui, é informal, é partir do pão e nas orações. Estamos aqui, a combinação desta comunhão formal e informal. Vimos para o culto, mas não é só vir para o culto, é vir um bocado mais sério e ficar um bocadinho mais tarde para termos esta comunhão. E por isso Deus nos instrui para nos congregarmos ou convocarmos de uma maneira santa, ambas formalmente e informalmente, para aprendermos a sermos um, a sermos unidos com o Pai e com o Filho e sermos unidos um com o outro. Por isso, para nós sermos um com o outro, precisamos nos reunir juntos, com carinho, com amor, com cuidado, um para com o outro, num espírito de mansidão, numa sabedoria com mansidão, e assim estabelecendo aquele amor e estimulando esse amor. E então, através disso, vamos aprendendo as dificuldades de outros irmãos, os testes que outros irmãos têm, ou tiveram, ou pelos quais estão a passar. Para quê? Para que possamos orar por eles. E por isso é que Jesus Cristo, em João capítulo 17, na oração dele, na noite em que foi traído, João 17, versículo 22 e 23, ao fim deste capítulo, ou desta oração, lá para o fim, e assim diz assim: também vós agora, na verdade, tendes tristeza, porque vocês vão ver, eu vou morrer, vocês vão estar tristes, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Sim, ele ressuscitou, eles o viram, e eles então ficaram muito alegres. E a vossa alegria ninguém vos tirará. Porquê? Porque agora sabem, ou sabiam, que Jesus Cristo tinha ressuscitado, e essa alegria ninguém podia tirá-la. Perdão, isso é João capítulo 16. Desculpem, queria ler João capítulo 17, versículo 22. E diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Queridos irmãos, através desta convivência, nós aprendemos a ser um. Aprendemos a ser um. E diz no versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado e a eles como tens amado a mim. Irmãos, esta convivência de unidade, de estarmos unidos, nos faz um, nos une para estarmos perfeitos em unidade, como diz no versículo 23, para que eles sejam perfeitos em unidade, perfeitos na união. Como é que podemos estar perfeitos na união, irmãos? Estimulando um ao outro ao amor através de nos congregarmos. Vejam também em Efésios capítulo 4. Irmãos, lembrem-se que, uma vez mais, como eu me ensinei, nem todos os irmãos se conseguem congregar, seja por causa de distância, seja de saúde, seja de várias razões. Mas se não se conseguem congregar fisicamente,
por favor, tenham congregação espiritual, virtual. Falem com eles, telefonem eles, falem com eles, falem uns aos outros. Então, em Efésios capítulo 4, versículo 3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, quando estamos juntos e não estamos a criticar os outros, porque, por exemplo, que eu estou a falar aqui acerca de ter uma santa convocação e como é que nos, digamos assim, comportamos durante essa santa convocação, estamos atentos, etc, 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 as coisas que mencionei, não é para criticar o outro que não está a fazer, porque não sabemos se o outro tem certos problemas físicos. Não estou aqui para julgar o outro, mas estou aqui para dizer, precisamos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não temos paz quando estamos a criticar um ao outro. Vejam também no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Estamos aqui para estarmos unidos, para chegarmos a termos esta fé unida, que é virmos a ser como Cristo é. Isto é, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nosso golo, irmãos, para virmos a ser como Cristo é. E por isso, durante o culto sabatino semanal ou sabatino anual, desde o período do hino inicial até a oração final, Deus está-nos a ensinar através dos seus servos. Sim, nós todos somos servos imperfeitos. Nós temos as nossas imperfeições. Mas Deus nos está a ensinar, embora seja por pessoas imperfeitas. E Deus espera de nós, durante essas suas santas convocações, que nós o estejamos a respeitar, a adorar, a honrar, através de estarmos a ouvir e prestar atenção atentativamente, cantando hinos para a glória dele e para a honra dele, e também a oração. Mas a pergunta que eu tenho é a seguinte, irmãos: estamos a considerar a nós próprios? E a pergunta deve ser a mim, e no seu caso deve ser a si, e dizer: estou eu agora, durante este culto, a fazer as coisas, a atuar da maneira que Deus espera que eu faça e que eu esteja atuando? É uma resposta individual que você precisa de fazer perante Deus, no seu coração e de acordo com a sua situação. Pode ser a sua situação de saúde, a sua situação de distância, de idade, de emoção. Deus sabe o seu coração. Mas você e eu precisamos perguntar: estou a fazer a minha parte para honrar a Deus corretamente? Porque a sua situação é diferente da minha. Todos nós temos que orar e olhar de acordo com a nossa própria situação. Mas quero concluir desta maneira. Precisamos dar a Deus graças pela graça de Deus e pelo amor que Ele tem para conosco. Porque através do seu Espírito, Ele está a guiar a você, está a guiar a mim, para você atuar da maneira que Ele espera que você esteja atuando durante as suas santas convocações.